para vocês, tá? Vocês sabem que eu falo muito pouco, eu sou um cara muito comedido para conversar sobre história, né? Então, é bacana que vocês tenham as folhinhas, porque vai orientando. Vocês vão anotando os complementos. Bacana? Alguém pode ser o meu assessor de assuntos aleatórios? Alguém está dentro? Tentando. Maravilha! Vamos lá, então? Galera, ó, então o que vai acontecer, como eu disse para vocês? Eu vou entrar na história do Brasil, mas eu não vou trabalhar toda a história do Brasil, porque vocês já sabem, o mestre Adriano é o responsável por isso. Então, eu vou entrar aqui para trabalhar a parte econômica. A gente fala que foi a economia açucareira, mas, na verdade, eu vou trabalhar todos os aspectos econômicos do período colonial português aqui no Brasil, tá bom? Agora, cuidado. Como eu disse também, eles separaram num capítulo à parte a sociedade em relação à economia. E, na verdade, quando você trabalha a economia, você já tem que comentar a sociedade. Então, nessa aula sobre economia açucareira, parte 1, hoje, e parte 2, amanhã, eu vou trabalhar basicamente 2 capítulos ao mesmo tempo. São eles o capítulo 23 e o capítulo 22, tá bom? As páginas estão aí. Então, lembrando, eu vou trabalhar a economia e vou ter que trabalhar junto a isso a sociedade. Boa, boa? Então, vem para cá, vamos dar uma recuperada de conteúdo. Tio Cos, uma primeira coisa que eu sempre peço para aquele ou aquela que tem dificuldade em entender a história do Brasil é, pelo menos, ficar atento à conjuntura, a contexto, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala do processo de, aspas, descobrimento do Brasil, alguém lembra qual era o contexto? Não? Então vem comigo. Grandes navegações. A gente não pode falar, isso é muito óbvio, né? De colonização brasileira e outra colonização na América, sem tocar no assunto grandes navegações. Só que aí é que está o detalhe. Vocês têm que lembrar, pelo amor de God, que as grandes navegações elas estavam acontecendo num momento muito crítico da Europa. Era uma crise econômica, a chamada crise do século XV. Os países estavam se formando, estavam sentindo necessidades econômicas, e nesse exato momento era muito interessante que um país, para ter dinheiro e para ser potência, controlasse o comércio do quê? De especiarias. Aí todo mundo lembra que Portugal vai para o mar, tentando encontrar uma rota até o Oriente, até as chamadas Índias, para buscar essas especiarias, e outras nações também vão. Só que o legal, tio-tiocos, relembrando o conteúdo, é que Portugal e Espanha acabam esbarrando no continente americano. Primeiro a Espanha, porque ela estava com aquela tática de circunnavegar a Terra, de dar a volta ao mundo, né, para chegar no Oriente, e depois Portugal, até porque sabia que o que a Espanha tinha encontrado não era uma rota para a Índia, era um outro continente. Então, nesse momento, quando a gente tem, aspas, a descoberta da América por Portugal e Espanha, a gente já começa a entender os princípios de colonização. Sabe por quê? Aí vai para o segundo contexto. Tchutchucos, no século XVI, o contexto da Europa era um contexto de formação do absolutismo, eu expliquei para vocês, e dentro dessa formação do absolutismo, havia uma necessidade por parte dos reis de ter muito dinheiro. Para quê? Para gastar com ele só? Não, mas para estruturar o país. Os reis absolutistas precisavam de dinheiro para quê? Para custear burocracia, que é funcionário público, para custear guerra, o que é muito comum por parte das nações absolutistas, precisava de dinheiro para dar privilégios para a nobreza, como, por exemplo, pagar uma mesada para ela. Então, aqui no caso, a colonização ela passou a ser muito importante para isso, para tentar levantar fundos, dinheiro, para essas nações absolutistas. E aí vem um detalhe mais legal. Um ponto dentro desse absolutismo fez com que a colonização se processasse da maneira como vocês conhecem, geralmente por exploração. O nome desse ponto do absolutismo é mercantilismo. Lembra? Então vem cá, rapidão de novo. Mercantilismo era um conjunto de práticas econômicas, tá? Mas atenção, de nações absolutistas ou nações europeias desse período.
Só que o detalhe é que o mercantilismo, ele era um conjunto de práticas econômicas, para quê? Para enriquecer esses estados, para enriquecer também o rei, e quem trabalhava para também enriquecer com tudo isso era a burguesia. Então, num resumo, a gente fala que o mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas para enriquecer a Europa. E aí é que vem a colonização. Tchucos, quando a gente fala de colonização por exploração, a gente tem que lembrar que colônia não tem liberdade. A única coisa que a colônia faz é atender aos desejos da metrópole. Ou, lógico, se você não lembra o que é metrópole, dos países que a comandavam. Então, tenta sempre lembrar que uma colônia é um local de exploração. Uma colônia tem que produzir, ou ela tem que oferecer aquilo que os países que mandam nela querem. Aí vem para a história do Brasil. Tchutchukos, a colonização no Brasil começou, de fato, a partir de 1530, 32. Por quê? Lembra comigo. De 1500 a 1530, 32, o Adriano explicou, vocês têm uma coisa chamada período pré-colonial. Portugal está ganhando horrores com o Oriente, trazendo especiarias, vendendo a, por exemplo, 1.500% o valor original, né, de lucro. Então, Brasil não tinha muita importância. Nesse período pré-colonial, o que tinha importância de fato era Oriente, Índias, especiarias. Só que tem um detalhe: o Brasil não foi abandonado. A coroa portuguesa não era besta de abandonar esse território, porque, afinal de contas, ter terra nessa época era ter prestígio, era ter reconhecimento. Então, daqui, os portugueses foram tirando algumas coisas que davam para ser tiradas. Alguém me cita um exemplo? A maior riqueza do período pré-colonial, sem titubear. Pau-Brasil? Pau-Brasil, velho. E se não tivesse pau-Brasil, cara, você podia, por exemplo, fazer a captura de animais selvagens para extrair pele. Você podia também fazer a extração de produtos da terra, como, por exemplo, a mandioca, a batata. Mas, cara, vem comigo. Pau-Brasil, puta de um produto, né? Eu posso falar que esse pau-Brasil, que era um puta de um produto, era aquele que fazia Portugal ficar podre de rica? Não. Na verdade, o pau-Brasil era interessante por quê? E dava até um certo dinheiro. Não tanto quanto, por exemplo, uma especiaria. Porque ele era utilizado ou como tintura, o nome Brasil vem da cor, né? Era vermelho, era utilizado como tintura nas tinturarias de Flandres e até mesmo Inglaterra. Olha que puta jogada genial, né? Portugal revendia isso para a Inglaterra, por exemplo. Ou ele era utilizado como madeira, mas era num ramo muito específico, tipo navegação, era utilizado em móveis nobres, mas no fundo, não era uma madeira que todo mundo comprava para fazer caixote de tomate, blá, blá, blá. Não, era uma madeira muito específica. Então, dava dinheiro? Dava. Era tanto quanto uma especiaria? Não, mas era o que Portugal tinha para hoje. É o que tinha aqui no Brasil. Cara, só que aí vem aquilo que todo mundo tem que lembrar para entender a economia açucareira. Em 1530, olha só que loucura, Portugal, dá uma olhada aqui no slide, contexto e fatores, começou a perder todo o lucro que tinha no Oriente. E adivinha por quê? Por conta da concorrência. Olha que louco, é normal, é sistema capitalista. Portugal passou a sofrer a concorrência da Inglaterra, da França, da Holanda, mas concorrência com o quê? Concorrência com especiarias. Tchutchucos, é lógico que em 1530, por exemplo, muitas nações já estavam chegando até as Índias. Muitas usavam ou a rota de Portugal, que já era uma rota meio, digamos, usando aí o termo contrabandeada, ou eles usavam uma rota alternativa que era passando pelo sul da América do Sul. Mas fato é o seguinte, todas as potências europeias estavam indo para o Oriente e todas estavam trazendo especiarias, entenderam? Então, o que era lucro para Portugal, ou seja, 1.500% em cima de um produto, agora não é mais. Tirando, tchutchucos, o gasto, né? Porque uma expedição saindo de Portugal para chegar até o Oriente, para chegar até as Índias, era uma expedição cara, era uma expedição que levava tempo, levava ida e volta cerca de 3 meses ou até mais.
Então, Portugal, em 1530, começou a pensar, velho, não está dando certo. O Oriente já não é mais fonte de riqueza. A gente está tendo um monte de gente trazendo os mesmos produtos que a gente. Mas calma, vai piorar. Nesse mesmo século XVI, enquanto Portugal está perdendo lucro, está tentando acordar para a vida, o território brasileiro passou a ser muito invadido. E todo mundo sabe exemplo de uma nação que sempre invadiu o Brasil. Adivinha qual? Que não aceitava o Tratado de Tordesilhas. A França, tchutchucos. O Adriano comentou, vai comentar de novo. Cara, é o seguinte, quando foi assinado em 1492 o Tratado de Intercoetera, ele não foi aceito, né? Mas o Tordesilhas foi, 2 anos depois. E o Tratado de Tordesilhas, para quem não lembra, era o tratado que dividiu o mundo a ser descoberto somente entre quem e quem? Portugal e Espanha. E a França ficou possessa. Ela teria dito, isso na verdade foi o Francisco, rei da França. Me mostra no testamento de Adão e Eva aonde é que está esse papo de divisão do mundo para Portugal e Espanha. Então ele ficou tão enlouquecido que ele foi invadindo o território brasileiro, tchutchucos, o tempo todo, nesse espaço de tempo do período pré-colonial. E o que ele fazia? Entrava em contato com os indígenas, fazia negociações, ia levando o bem mais precioso que tinha aqui por enquanto, pau-brasil, tirando outras cocitas más, entenderam? Então a coroa portuguesa, ela começou a se tocar de que perder o território não era legal. Por quê? Porque perder um território era perder hegemonia, era perder moral e perder também um suposto local para você explorar. Vai que tenha alguma coisa diferente. Molecada, então esse momento foi um momento crucial. A coroa portuguesa começou a perceber que não tinha mais como ficar nessa roubada de ficar só explorando o pau-brasil, vindo para cá de vez em quando, com expedições exploratórias ou guarda-costa. Tinha que começar a colonização. Molecada, só que o que fez a coroa portuguesa colonizar o Brasil de verdade, a partir de 1530, 32, foi quando a Espanha se fortaleceu. Assunto que eu já contei para vocês. Tchutchucos, a Espanha tirou daqui da América Espanhola, das colônias dela, muito ouro e muita prata, para vocês caírem de costas. Só nos 4 primeiros anos, a Espanha levou para a Europa cerca de 15 mil toneladas de ouro. Ouro, só ouro. Era muita riqueza, tchutchucos. E todo mundo sabe que fortalecimento espanhol significa o quê para Portugal? Significa roubada. Por quê? Porque Portugal vai começar a ser chamada de fraca, Portugal não vai ter mais impulso diplomático, Portugal não tem reconhecimento. Então, quando a coroa portuguesa se tocou do fortalecimento espanhol, veio a colonização. O Adriano explicou para vocês. Foi criada uma expedição pelo monarca português da época, o Dom João III, que recebeu esse sugestivo nome, Expedição Colonizadora. E o cara que chefiou essa expedição foi um nobre chamado Martim Afonso. Inclusive, um dos nobres mais queridos de Portugal. Ele, para vocês terem uma ideia, participou das grandes navegações lá na chegada até Calicut, até o Oriente. Ele era um dos caras que comandavam um dos navios do Vasco da Gama. Olha o que o cara fez. Ele veio para cá, a missão dele, o nome diz, era colonizar, e junto a isso, ele trouxe um pacote completo. Saca pacote de telefonia? Então dá uma olhada aqui. Primeira coisa que ele veio fazer aqui, além de colonizar, era reconhecer todo o litoral brasileiro. Tchutchucos caíram de costas. Em 1532, Portugal não tinha noção do tamanho do Brasil. Eles sabiam que o Brasil era Bahia, aquela região, né, do Nordeste, e sabia mais ou menos o que era a região ali próxima a São Vicente, São Paulo. O restante, ali mais ao norte ou mais ao sul, ninguém sabia ao certo o que era. Então, esse reconhecimento era importante para ver o que era o território, para saber o que Portugal tinha. Entenderam? Segundo papel dele, olha o pacote completo de telefonia. O Martim, ele veio para cá para aprisionar navios estrangeiros. Opa, adivinha qual tipo de navio é o que ele mais caçou? O navio francês, né?
Só que ele começou a se tocar, que não eram só franceses que estavam atacando o litoral brasileiro. Existiam também os navios ingleses. Porque todo mundo sabe que nesse exato momento, a rainha que comandava a Inglaterra era Elizabeth. E você já sabe, eu já contei, a rainha Elizabeth financiava a pirataria. Ou seja, essa ação de você invadir territórios do inimigo. Então ele veio para cá também com essa missão. Ele tinha que aprisionar navios estrangeiros para coibir a pirataria, para coibir essas invasões que estavam acontecendo. Tudo bem? Aí vem o pulo do gato. Vem comigo. Ele também veio, tchutchucos, todo mundo sabe, para fazer a colonização funcionar, fundando povoações. Opa, para. Galera, o Adriano comentou com vocês que no período pré-colonial, Portugal nunca se interessou em povoar o Brasil. O máximo que fez foi fundar feitorias, ou seja, armazéns. E aqueles armazéns, eles ficavam basicamente ali na costa nordestina, descendo um pouco lá para São Paulo. Por quê? Porque era justamente onde você tinha a Mata Atlântica, era de onde você tirava o pau-brasil. Mas imagina que eram poucas feitorias. Vamos colocar que não chegava a 20. E para o tamanho do território brasileiro, era muito pouco mesmo. Então, o Martim, ele veio com um duplo papel quando se fala de povoações. Ele veio para ampliar a presença portuguesa, para ter mais portugueses no litoral, e veio também, tchutchucos, para trazer gente para fazer colonização, ou seja, para poder estar aqui e explorar o território brasileiro. E aí todo mundo lembra, adivinha qual foi a primeira cidade fundada aqui no Brasil? São Vicente. Ou seja, hoje, São Vicente é a cidade mais antiga do Brasil. Ela é de 1532. Pegaram? Então eu estou circulando esse papo de fundar povoações, por quê? Porque isso é colonização. É trazer galera para fazer também, né, não só a ocupação legal do território, mas galera para explorar. Entenderam? E para finalizar, tchutchucos, o gancho para a aula de hoje e amanhã. Ele veio também fazer experiências agronômicas. Mas, por favor, não fique imaginando um carinha de jalequinho, cabelinho espalhado e oclinho. Ele não era um cientista. Experiências agronômicas é que é o seguinte, ele trouxe um bando de muda, de várias plantas, para plantar aqui no Brasil, para tentar identificar qual seria aquele produto que Portugal exploraria para mandar para o mercado europeu. E adivinha qual foi a muda que pegou? Aquilo que todo mundo sabia que seria uma puta de uma coisa para ser vendida. Era cana-de-açúcar, tá bom? Galera, então esse cara que vocês estão vendo aí, o Martinzão, o Martim Afonso de Souza, é o responsável pela colonização do Brasil. Não foi obra dele, tá? Do tipo, eu vou lá, vou colonizar. Não, a obra foi de Portugal, mas ele foi o agente. Ele é que veio para cá para fazer tudo isso. Entenderam? Então, com ele, tchutchucos, começou essa regra aqui, ó. Atenção. Pacto colonial. Entenderam? Então, de acordo com o pacto colonial, a colônia, ela tem que fazer o quê para a metrópole? Ela tem que atender ao que a metrópole quer. Então, de forma direta, todas as colônias, quando se fala de exploração, elas enviavam matéria-prima, por exemplo, cana-de-açúcar é uma matéria-prima, e metais preciosos, entenderam? O detalhe interessante, tchutchucos, é que ela faz tudo isso, mas em troca, o que ela recebe? Manufaturados, traduzindo, uma colônia não pode fabricar o que precisa, tem que pegar da metrópole, comprar da metrópole, e mão de obra. Interessante, né? Quem controla toda a mão de obra no sistema colonial é a metrópole. Então, resumindo, o que o Martim começou é uma colonização de exploração. Ele estabeleceu o que vai ser regra do sistema colonial, por exemplo, aqui no Brasil, que é o estanco ou monopólio. Quem comanda a colônia é a metrópole. Tá legal? Todo mundo acompanhou a introdução? Alguma dúvida? Posso começar o conteúdo, então? Galera, esse é o conteúdo aqui, ó. Eu tenho que tratar com vocês sobre a montagem da empresa açucareira. E quando a gente fala empresa açucareira, a gente fala, na verdade, da produção de cana-de-açúcar. Mas vem cá, eu vou resumir para vocês.
Tchutchukos, sistema colonial, aqui no Brasil, sistema por exploração, produto importante, cana-de-açúcar. Uau! Qual que é o nome disso quando você tem um produto sendo mais explorado? E um produto que tem relevância para o mercado externo? Vamos lembrar? Vamos colocar? Ó, é chamado, vou abreviar, sistema de plantation. Tá legal? Escreve plantation. E aí, como é que vocês vão lembrar? Sistema de plantation é um sistema agroexportador. Para quem curte dica para a prova, é lembrar de MEL. Vamos lá? O que é MEL? Para lembrar o que é sistema de plantation, o que é colonização de exploração. M, coloca aí, monocultura. E aí tem um detalhe interessante, monocultura, que é um produto só, é sinônimo de lucro, porque você planta só aquele produto e ganha dinheiro em cima daquilo que você consegue vender. Só que tem uma regra, a monocultura não pode ser feito com um produto qualquer, tem que ser feito com um produto de qualidade, de relevância. E todo mundo sabe, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, que o produto de relevância no Brasil, qual era? Era a cana, tá bom? Então, monocultura, olha a importância. Muito produto único plantado é sinônimo de lucro. Fechou? Vai para o primeiro E. Acompanha comigo aqui, ó. O primeiro E, tchutchucos, é escravidão. Opa, toma cuidado. A primeira mão de obra escrava que o Brasil adotou, adivinha qual foi? E não deu nada certo. O Adriano comentou. Eu também já comentei algumas vezes. Indígena. Indígena. E não deu certo, pessoal, porque dentre as explicações, o indígena era protegido pela Igreja Católica aqui, tá bom? Então, escravidão foi a utilização da mão de obra escrava, negra e africana. Só que vem o detalhe. Por que a utilização do escravo em si? Porque escravo barateia custo, pessoal. Pensa comigo. Escravo, você compra uma vez e depois, o que você faz? Você só alimenta. Interessante, né? Olha que coisa bizarra. A vida média de um escravo negro africano aqui no Brasil era de 15 anos. Então, o cara era comprado jovem, trabalhava por 15 anos, só recebia comida e vestuário, né? Roupa, e era trocado quando morria, 15 anos depois. Então, é muito interessante a utilização da mão de obra, porque ela barateia o custo. Você não fica gastando, pagando salário. Entenderam? Boa, boa. Vamos olhar o outro E. Vem comigo. Exportação. O sistema de plantation é para exportação. E isso é óbvio, né? Porque quando eu falo do sistema de exploração colonial, eu tenho que falar que toda a produção vai para onde? Vai para a metrópole. Agora, atenção. A exportação, tchutchucos, aqui no caso do Brasil, era ajudado pela Holanda. Uau! O Adriano deve estar comentando já a União Ibérica, já deve estar falando um pouco dela. Mas a Holanda, tchutchucos, foi uma puta parceira de Portugal. Ela, por exemplo, é quem fazia grande parte do transporte da cana. Tudo bem? Então, esse é o segundo E, exportação. E, para finalizar, L. Alguém arrisca dizer o que é o L? Molezinha? Lucro? Quase, bateu na trave, mas tem a ver. É latifúndio. Molecada, latifúndio, que tem a ver com lucro, por quê? Porque é lá que você vai plantar o produto monocultural. E é muito doido, porque quando você pensa no latifúndio, você fica imaginando, nossa, prof, então só via para cá só quem tinha dinheiro, né? Não. Molecada, quem era dono de uma capitania hereditária, que o Adriano explicou para vocês, era um cara com dinheiro, era um baixo nobre. Mas ele também trazia colonos. Interessante, né? E os colonos podiam ser tanto pessoas muito ricas, pessoas que tivessem dinheiro para investir, como podiam ser pessoas mais humildes, que tivessem pouco dinheiro. A sutileza, tchutchucos, é que quando eu falo do latifúndio, eu falo que a produção não era caseira, saca? Aí eu tenho uma hortinha aqui no fundo de casa, eu vou plantar umas, bem coisa de época, né? Umas mudinhas para ganhar um dinheirinho. Não, era latifúndio. Algo do tipo de 45 mil hectares para cima. É muita terra, né?
Então tem a ver com lucro, por quê? Porque o latifúndio, a grande extensão de terra, é o que plantava a monocultura. E, por outro lado, atraía muito a atenção de pessoas para virem para cá. Porque elas pensavam, pô, vou para lá, tenho uma grana, posso fazer a minha vida e depois eu volto para Portugal. Entenderam? Tchutchucos, então toda vez que vocês forem pensar nessa empresa açucareira, que eu vou explicar com muita calma, passo a passo, vocês de cara vão pensar no sistema de plantation. E a regra é mel, monocultura, escravidão, exportação e latifúndio. Tudo isso. Por quê? Porque atrai a atenção de colono, porque é muito lucrativo e também tem o lance do barateamento de custo. O escravo, por exemplo, não é pago. Tá legal? Entenderam? Então, olha só, eu vou nortear a minha aula a partir do aprofundamento de cada elemento da plantation, tá? Então, começo aqui com... Oi, diga. Manda. O L é de latifúndio? Uhum. Exatamente, latifúndio, grande propriedade. Beleza? Pegou? Uhum. Maravilha, então vamos lá. Galera, então vou começar com a escolha do açúcar. Essa escolha do açúcar tem a ver com a monocultura. E vem cá, escutem que histórias interessantes. Tchutchucos, Portugal, quando começou a colonização lá das ilhas atlânticas, ou seja, aquelas ilhas que ficam na costa da África, como Açores, Canária, Madeira, começou a se preocupar em plantar alguma coisa. Adivinha, o que eles plantaram? Eles plantaram algumas frutas, como, por exemplo, aquelas frutas mais cítricas asiáticas, a laranja. Eles se preocuparam em plantar também trigo e plantaram cana-de-açúcar. Por quê? Porque esses três produtos eram produtos que eram chamados especiarias. Eram produtos que dentro da Europa era muito consumido, mas não por qualquer um. Era consumido por quem tinha dinheiro. E pagava-se horrores para ter, por exemplo, uma laranja, para ter, por exemplo, um trigo diferenciado, para ter açúcar. Molecada, só que o detalhe é que de todos esses produtos, adivinha qual foi o que bombou? Foi o açúcar. E sabe por quê? Tchutchucos, o açúcar já era conhecido no continente europeu desde o século XIII. Só que, do século XIII até esse momento, quem fazia a negociação da cana eram os árabes muçulmanos. Ou eles traziam da região do Oriente, porque a cana é oriental, é daquele território que hoje fica ali na Índia, ou eles plantavam ali no território próximo da Península Ibérica, no norte da África. Então, os árabes muçulmanos é quem negociavam a cana, é quem ganhavam muito dinheiro. Só que, tchutchucos, a partir do século XIV, começou a rolar contrabando de muda de cana-de-açúcar. E os portugueses foram os primeiros a conseguirem esse tipo de muda. Adivinha o que eles fizeram? Eles foram plantando em alguns territórios litorâneos deles, de Portugal, e quando aconteceu a descoberta dessas ilhas atlânticas, na época das grandes navegações, eles levaram a cana para lá. Tchutchucos, e pegou, cara, pegou que nem erva daninha. Por quê? Porque as ilhas atlânticas tinham um solo muito favorável, era um solo bastante argiloso. As ilhas atlânticas tinham o clima perfeito, é um clima basicamente tropical, atende às demandas da cana. E, sobretudo, tchutchucos, as ilhas do Atlântico tinham bastante mão de obra. E aí é para cair o cu da bunda. A mão de obra utilizada lá já era mão de obra escrava. Entenderam? Então, desde o século XIV, mais ou menos, a coroa portuguesa já sabia plantar cana. E já sabia que era um produto especial, era um produto que a Europa consumia. Aí a gente vai para a Europa e entender o que se fazia com a cana. Molecada, no começo, a cana, olha que doideira, ela era utilizada como medicamento. Olha que coisa louca. E tem até sentido. Quando você está na pilha, quando você está nervoso, o que é bom você comer? Alguma coisa doce, né? Porque o doce, ele dá uma aliviada. Então, na Europa, a grande parte da medicina recomendava o consumo de cana, de açúcar refinado. Só que o detalhe é que nem todo mundo tinha dinheiro para comprar. Caiam de costas 50 gramas de cana ou 50 gramas de cana refinada, o açúcar,
custavam o que hoje, tchutchucos, é algo em torno de $1.500. É muito dinheiro, concordam comigo? Era tanto dinheiro que isso era dote para casamento, era utilizado também para herança, sim, deixavam cana de herança para filho ou para neto. Então era um produto caro. Portugal começou a perceber que podia entrar no mercado vendendo um produto caro como a cana. Só que ele percebeu uma coisa melhor ainda. Se você populariza a cana ou o açúcar, o que acontece? Mais pessoas vão comprar. Por quê? Porque existe uma lei capitalista chamada Lei da Oferta e Procura. Lembram dela? Então vem comigo. Joga cana no mercado, joga açúcar no mercado. Muito açúcar, o que acontece com o valor? Cai. Mas quando tem muito mercado consumidor, é vantajoso. Entenderam? Então, tchutchucos, a cana era perfeita para poder ser colocada aqui como produto principal. Já tinha sido trazida pelo Martim, já tinha pego, e aí passou a ser usada como o produto dentro do sistema colonial. E identifiquem por quê. Olha só os motivos. O primeiro motivo, tchutchucos, é para cair de costas, é que o solo da região nordestina era um solo muito parecido com o solo das Ilhas Atlânticas. Interessante, né? Ali tem uma coisa chamada massapê. Alguém já brincou com o solo de massapê? O solo de massapê, ele tem uma coloração meio escura, né? É marrom quase preta, meio fedida. Por quê? Porque tem muito material orgânico e é argiloso. Então a cana, ela funcionou muito bem na região nordestina. E para vocês sentirem o que eu estou falando, vai ser a região mais importante de produção desse produto aqui no Brasil. Chegou a ter, tchutchucos, uma produção de 6.000 toneladas por ano de cana-de-açúcar. Entenderam? Então, o açúcar aqui foi escolhido por conta da presença de um solo adequado ali no Nordeste. Tá legal? Outro motivo da escolha, já expliquei para vocês, mercado na Europa. Só que aí é que está o detalhe. Esse mercado europeu é o mercado que não era mais exclusivo, era justamente o mercado mais popular. É como eu disse para vocês, a coroa portuguesa começou a popularizar o uso do açúcar. E aí todo mundo sabe que quanto mais comprador, mesmo que o preço esteja razoável, maior o lucro. Tchutchucos, pensa, 6.000 toneladas por ano. E essas 6.000 toneladas não atendiam ao mercado europeu, porque o mercado pedia mais, é para provar que era dinheiro pra caramba que se ganhava lá. E aí vem a parte legal. Nessa época do século XVI, a cana já era introduzida na alimentação diária. Calma, você não comia chocolate na época ainda. Você não comia aquele biscoitinho docinho, recheadinho. Mas o açúcar era utilizado para adoçar pães, bolos, era utilizado para temperar carne. Tá legal? Então, ali nasceu um puta do mercado. E a coroa portuguesa foi se aproveitando disso. Tudo bem? Tchutchucos, outro motivo, experiência portuguesa. E é muito interessante, já comentei, a coroa portuguesa, pelo menos, tinha uma experiência de 150 anos na produção de cana. Começou a plantar lá por volta no século XV, né, com as grandes navegações, e nesse século XVI, tchutchuco, já estava preparada. Já sabia quando plantar, como plantar, quando colher, entenderam? E para finalizar, tchutchucos, aí vem a parte mais legal. O último motivo foi alguém que investiu. E adivinha quem foi? A Holanda. Tchutchucos, a Holanda nessa época era a maior potência bancária do mundo. Eu vou repetir. A maior potência bancária do mundo. Ela foi muito sacada, porque o que ela percebeu? Ela percebeu que tinha o porquê de você fazer o investimento. Era um produto que estava dando dinheiro. E, ao mesmo tempo, a parte legal, ela também se responsabilizava, tchutchucos, pelo refino. Aí vem a parte mais triste. Açúcar mascavo. Quem curte um bom açúcar mascavo? É ruim pra caramba, né? É um sabor esquisito. Mas o detalhe, tchutchucos, é que o açúcar mascavo era um açúcar que não vendia tanto se ele não tivesse um refino, se ele não fosse branco. Tchutchucos, a Holanda entrou com isso. A Holanda sabia transformar o açúcar mascavo em açúcar branco, açúcar refinado. E era o único país que sabia fazer isso. Tá legal?
Então a Holanda, ela passou a ser uma potência nesse sentido. Ela passou a ser uma potência ligada justamente a essa questão do refino também. Então, resumindo, a coroa portuguesa passou a ter muito em relação à Holanda, dinheiro e tática para poder refinar. Tá legal? Alguma dúvida quanto à escolha do açúcar? Todo mundo entendeu por que o açúcar foi escolhido? Baba, né? Sim. Então aqui eu expliquei para vocês o que é a monocultura, tá bom? Eu vou pegar só o começo agora da mão de obra escrava, tá? Já tá acabando a aula, só para não ficar uma ponta solta. Tchutchucos, o que eu vou tratar com vocês agora foi a escravidão. E o detalhe interessante, uma coisa que todo mundo tem que lembrar. A mão de obra padrão aqui no Brasil, na época colonial, foi negra africana. Mas ela não foi sempre a negra africana. No começo, tchutchucos, até por volta de 1544, a mão de obra era indígena. Uau! Era feita ainda seguindo o mesmo critério da época do período pré-colonial, escambo. Traduzindo, troca. Só que todo mundo sabe que o indígena começou a ser trocado também. Por quê? Porque ele começou a não aceitar mais esse tipo de coisa, do tipo, eu trabalho pra caramba e recebo espelho, miçanguinha. E outras coisas que eu vou apresentar na próxima aula vai mostrar para vocês por que os indígenas foram trocados. Mas fica aqui o gancho. A mão de obra, aqui no começo dessa montagem da empresa açucareira, era indígena. É só depois que vai se tornar negra africana. Alguma dúvida? Não? Legal, galera. Ó, não precisa colocar o nome no chat, tá? Eu já fiz a chamada durante a aula. Tudo bem? Galera, ó, muito obrigado pela atenção. Bastante coerência aqui para vocês. Tentem acompanhar bastante a história do Brasil, porque a história do Brasil ela vai ser usada bastante com a nossa história geral e com isso que eu estou trabalhando, que também é Brasil. Tá bom? Tchau, tchau, galera. Beijos para vocês. Professor. Boa semana. Você deu aula e fez chamada? Tem um programa aqui fabuloso que faz a chamada enquanto Foi bem no início. É o brabo. Não, foi no meio. Não é o brabo à toa. Ah, bom. Imagina, galera. Beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Hello. Boas Professor, aulas. Valeu. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tenha um bom dia. Tchau, Para professor. vocês também. Bom dia para vocês.